Glória a Deus. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Amém? Todos acharam? Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Diz assim: Jesus diz: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Vamos ler todos juntos? Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Toda a igreja, bem forte. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Amém. Pai, estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Ó Deus amado, me esconda atrás da Tua cruz, me dê a graça, me dê a sabedoria do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Ó Deus amado, tenha liberdade, Senhor, de ministrar em cada coração nesta noite. Nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós já louvamos ao Senhor nessa noite, já bendizemos o Senhor. E queremos que agora o Senhor nos dará uma lição. O Senhor agora falará conosco. O Senhor agora, através da Tua palavra, vai nos ensinar a maneira, Senhor, como nós devemos Te servir, como nós devemos nos portar diante do Senhor. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero começar a palavra hoje trazendo à nossa memória a importância de muitas coisas em nossas vidas. O motivo, por exemplo, qual é o motivo para nós termos que nos alimentar todos os dias? Qual é o motivo disso? Eu tenho que comer o arroz, tenho que comer o feijão, a carne, a verdura, não sei. Qual é o motivo de eu tomar água todos os dias? Porque eu tenho que me manter vivo, né? Manter meu organismo funcionando. Qual é o motivo de eu ter que pagar a prestação do carro? O motivo é, se eu não pagar a prestação do carro, vai acumulando, daqui a um tempo eles vão tomar o meu carro. Qual é o motivo de eu ter que pagar a conta de energia, a conta de água? O motivo é, se eu não pagar, eles vão cortar a minha água. Não é verdade? Tudo aquilo que nós fazemos tem um motivo. Qual o motivo, né, de nós virmos à igreja? O motivo principal, eu creio que é adorar a Deus, agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um mês, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Esse é um dos motivos principais de nós estarmos na casa do Senhor. E hoje nós queremos trazer a nossa meditação motivos para a obediência a Deus na vida cristã. Motivos para a obediência a Deus na vida cristã. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, cada um teria uma resposta. Mas dentro da palavra do Senhor, nós encontramos aqui, no Novo Testamento, alguns motivos. Inclusive, não vai dar para mim falar todos os motivos nesta noite. Eu creio que vai ficar para o próximo domingo, o restante da palavra. Mas eu quero estender aqui, se possível, até o quinto. Se der para nós ir até o 10º, nós vamos até o 10º motivo que nós temos para discorrer aqui dentro da palavra do Senhor. Os cristãos, às vezes nós como cristãos, nós deixamos de reconhecer esta importância. A importância dos motivos para a obediência a Deus encontrados nas Sagradas Escrituras. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós passamos meses, anos, e nós esquecemos do verdadeiro motivo de obedecer a Deus, né? Obedecer a Deus, essa palavra obedecer,
no nosso contexto que nós estamos vivendo, ela não soa muito bem aos nossos ouvidos. Por que ela não soa muito bem aos nossos ouvidos? Porque nós estamos acostumados com, talvez teria enganado, com a palavra que fala muito no nosso meio hoje, no nosso contexto, é liberdade. Liberdade financeira, liberdade conjugal. Muitos não querem nem se casarem mais porque preferem ter liberdade, preferem viver de boa. Cada um tem o seu motivo. Então, quando nós falamos em obediência, talvez nem todos pensem assim, mas a maioria das pessoas às vezes pensam, e o negócio de obedecer, isso é coisa arcaica, isso é coisa do passado. Hoje nós temos simplesmente que seguir a nossa vida, fazer aquilo que é certo, aquilo que nós achamos que é melhor para fazer. Mas na vida cristã é diferente. Na vida cristã nós temos um manual de instrução, amém, queridos? Um manual de instrução. Assim, quando nós compramos uma geladeira, tem um manual de instrução. Compramos nosso som, tem um manual de instrução. Aqui, nós somos criados por Deus. E Deus deixou um manual de instrução para nós. E nós temos que obedecer esse manual de instrução. Senão vai chegar um momento em que você não vai mais saber ligar, ou melhor, se conectar com Deus. Você não vai saber o momento de parar certas coisas que você está fazendo. Você não vai saber como começar algo novo na sua vida, porque você não está lendo o manual de instrução, ou você não está obedecendo a palavra de Deus. Amém? Eu creio que como cristão, todos nós que aqui estamos, nós não temos essa dificuldade de entender esta palavra obediência. Obediência à palavra do Senhor. Primeiro motivo para nós obedecermos a Deus. Primeiro motivo. A necessidade de manter uma consciência limpa diante de Deus. Um dos motivos para a nossa obediência a Deus, ter uma consciência limpa diante de Deus. Vamos ver o que a palavra nos diz. Romanos 13, versículo 5. Olha lá. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Está entendendo? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, não somente por temor, eu tenho que obedecer a Deus, não porque eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de ser castigado aqui nesta colocação, mas simplesmente porque eu tenho que manter uma consciência limpa diante de Deus. Quando eu dobrar os meus joelhos para orar, a minha consciência vai estar tranquila. Quando eu for dormir, deitar lá no meu travesseiro, a minha consciência está tranquila, porque eu estou obedecendo a Deus. E quando eu falo eu estou obedecendo a Deus, estou falando obedecendo a sua palavra, os seus ensinamentos. Amém? Não é ruim quando nós vamos deitar e a nossa consciência pesa. Não é verdade? Puxa vida, hoje eu pisei na bola com aquela pessoa. Eu não devia ter falado aquilo com aquela pessoa. Ou não devia ter agido daquela forma. Aí nós deitamos com a consciência pesada. O Espírito Santo está ali fazendo você lembrar. Quando nós deitamos, geralmente, não sei se com os irmãos acontece isso, mas nós começamos a lembrar de tudo aquilo que nós fizemos no dia, dos negócios fechados, das conversas que nós tivemos, e o nosso cérebro começa a trazer, o nosso subconsciente, traz à nossa memória aquilo que nós fizemos durante o dia. E se nós cometemos algo errado, a nossa consciência não está limpa diante de Deus. O que nós temos que fazer então? Consertar isso. Consertar essa lacuna que ficou no dia anterior, ou nesse dia, para quando chegar lá na frente, você não ter que voltar tanto tempo atrás para consertar esse passado. A consciência limpa diante de Deus. O apóstolo Paulo também dizendo a Timóteo, ele diz assim, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou te admoestando porque eu tenho consciência limpa, consciência boa, eu tenho fé, e não é uma fé hipócrita, não é uma fé fingida,
Eu estou te corrigindo, Timóteo, porque eu tenho amor no coração, por causa do meu temor ao Senhor. Está observando? Por que nós temos que ter motivos de obedecer a Deus? O principal motivo é esse: a necessidade de mantermos uma consciência limpa diante de Deus. O apóstolo Pedro ainda diz assim: fazendo-o todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo assim: se você tem a consciência tranquila daquilo que você está fazendo, não importa o que as pessoas falam, não importa a difamação. Ele fala assim: se você tem a consciência tranquila, nem questiona aqueles que falam mal de você, aqueles que falam mal do seu procedimento, porque você tem consciência boa, consciência tranquila. Agora, se eu não estou obedecendo a Deus, se eu não estou obedecendo a sua palavra, automaticamente, quando a pessoa vai difamar você, você vai ter uma consciência de que, não, rapaz, é verdade isso aí. Ele está falando isso, mas isso é verdade. Eu cometi isso mesmo, eu cometi esse mal, eu cometi esse pecado. Então você não vai dormir tranquilo. Então um dos motivos é este: ter uma consciência limpa diante das pessoas, diante de Deus principalmente. Como é bom, querido, quando você ouve pessoas falar de você, e lá dentro você fala: Senhor, eles não sabem o que está falando. Eles não têm noção do que eles estão falando. Porque quando a pessoa fala mal de você, e você tem consciência tranquila de que você está obedecendo a Deus, você está andando conforme o ensinamento do nosso manual, você não vai nem questionar a pessoa que está te ofendendo. É verdade ou não é? Porque quando nós questionamos uma pessoa, quando a pessoa te ofende e você rebate ela, é sinal que você aceitou, como diz o ditado, a carapuça serviu. Não é verdade? Agora, se a carapuça não serviu, se a ofensa não é para você, se você não deve isso, fica quieto. Espera no Senhor. Deixa a justiça de Deus. Amém? Então, o principal motivo, aleluia, para a nossa obediência a Deus é termos uma consciência limpa diante de Deus. Segundo motivo, para a nossa obediência a Deus, o desejo de ser um utensílio para a honra e ter a eficiência aumentada na obra do reino. Olha só, o motivo para eu obedecer a Deus é o desejo de eu, utensílio, você, utensílio, ser um utensílio de honra ao Senhor, e para isso, a sua eficiência seja aumentada no reino de Deus. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais Deus me capacita. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu serei útil a Deus na sua obra. Está entendendo? Quanto mais eu obedeço, mais Deus me dá sabedoria. Quanto mais eu obedeço, mais eu conquisto espiritualmente, materialmente também. Esse é o segundo desejo, ou segundo motivo para a nossa obediência a Deus. Olha o que diz a palavra. 2 Timóteo 2, apóstolo Paulo de novo. 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Agora nós precisamos entender o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Quando nós vamos ver o texto inteiro, ele está falando aqui de duas pessoas, de Hermineu e Fileto, que eles estavam distorcendo os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala também para Timóteo não envolver com as paixões da mocidade. O apóstolo Paulo fala para ele também não se envolver com
conversações vãs e profanas. Estes são os erros que ele está citando aqui. E para nós sermos um utensílio de honra ao Senhor, para nós sermos reconhecidos por Deus e sermos usados por Deus na obra dele, trazendo, em primeiro lugar aqui, o principal desejo. Antes de nós continuarmos aqui. Qual que é o principal desejo, ou melhor, o principal motivo para a nossa obediência a Deus? O principal é o desejo de agradar a Deus. Porque se eu não tenho motivo, se eu não sou motivado, se eu não tenho desejo de agradar a Deus, nenhum desses ensinamentos vai servir para mim. Porque se eu for obedecer a Deus, porque alguém está me pressionando, se eu for obedecer a Deus porque eu acho que é a doutrina da igreja, isso não vai dar certo. Eu tenho que ter o desejo. O primeiro motivo forte é o desejo. Jesus disse: se me amais, guardeis os meus mandamentos. João 14:15. Aí João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este me ama. Aqueles que têm o meu mandamento e guarda, este me ama. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, um dos primeiros motivos é nós termos o desejo de obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz que se nós obedecemos a Deus, nós amamos a Deus. Se eu não demonstro desejo de obedecer a palavra de Deus, então eu não amo a Deus. Então eu estou sendo falso diante de Deus. Então tudo aquilo que eu estou fazendo não está sendo recebido por Deus, porque eu estou fazendo por obrigação, ou porque alguém está me pedindo. Não, eu tenho que ter o desejo de adorar a Deus. Eu tenho que ter o desejo de ter uma vida correta diante de Deus. É o desejo parte de você, parte de mim. Aleluia! E o segundo desejo, eu tinha esquecido desse principal, voltei lá. E o segundo desejo é esse, de ser um utensílio de honra, como nós lemos. Utensílio de honra. Quem quer ser vaso de barro? Nós queremos ser vaso de ouro e de prata. Não é esse o nosso desejo? De ser vaso de honra. Se eu tenho um vaso de ouro, eu vou colocar ele na frente, para todo mundo ver. Lá na sua casa, você não coloca o vaso mais bonito na frente? Para todo mundo ver, né? A peça decorativa. Geralmente o quadro mais bonito você coloca na sala. Não é assim que funciona? Porque é bonito, é de honra. E Deus, Ele quer fazer assim conosco. Nós somos vaso de honra. Agora, se eu não tenho o desejo de ser um vaso de honra, como que eu vou ser um vaso de honra? Se eu não tenho desejo de obedecer a Deus para ser um vaso de honra, nunca vou ser um vaso de honra. Sempre vou ser um vaso de desonra, um vaso mais baixo, um vaso menos qualificado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: vocês purificar destes erros. Quais os erros? É os erros, irmãos, que todos nós sabemos. É o pecado que tão de perto nos rodeia. É o pecado que hoje está moderno. Hoje está moderno o pecado. O pecado hoje virou coisa normal para muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, não muda, não muda. E se nós queremos morar no céu, se nós queremos obedecer a Deus, nós temos que estudar esta palavra. Nós temos que praticar esta palavra, nós temos que obedecer esta palavra. Nós temos que ter o desejo de adorar. Nós temos que ter o desejo de ser um utensílio, um vaso de honra diante de Deus. Eu tenho que ter esse desejo. O terceiro desejo, o terceiro motivo, o desejo de ver os incrédulos. Olha só, esse aqui, eu acho que vai pesar mais para todos nós. O desejo de ver os incrédulos vindo a Cristo por
terem observado a nossa vida. Ai, Jesus. Motivos para a minha obediência a Deus. Terceiro motivo. O desejo de que aqueles que estão me vendo venham a Cristo, porque Ele está me observando. Através da minha conduta, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através do meu amor demonstrado pela minha família, através da minha conversa que eu tenho com os amigos, através da minha fidelidade nos comércios, essa pessoa vai vir para Jesus. Você vai falar para ela, eu sou cristão. Rapaz, bem que eu observei, você é diferente. Eu não vejo falar nada de você, eu não vejo falar mal de você. Realmente você só podia ser cristão, porque só Deus para fazer uma mudança assim na vida de pessoas. Então esse é um dos principais motivos. O terceiro motivo para a nossa obediência a Deus é ter o desejo. E observe o que o escritor disse, que é desejo. Não é simplesmente uma vontade, não. Desejo, eu desejo que as pessoas olhem em mim, vê Cristo em mim, e através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes, esta pessoa vem para Cristo. Glória a Deus! E como Deus vai ficar alegre com isto, meu irmão? Quando você está buscando a obediência à palavra de Deus, eu quero ser obediente àquilo que o Senhor está me orientando. Eu quero ser manso e humilde de coração. Eu quero ser santo. Eu quero, Senhor, que as pessoas olhem em mim e vejam o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam o brilho de Cristo. Eu não quero que as pessoas olhem em mim e me critiquem e falem, você é um caloteiro, você é um bagunceiro, você é um sem vergonha. Eu não quero isso, Senhor. Eu tenho o desejo de obedecer a Deus. Ah, querido, isso você só encontra na palavra do Senhor. Desejo de ver os incrédulos vindo a Cristo por ter observado a nossa vida. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. O apóstolo Pedro aqui vai falar com as mulheres, mas serve também para os homens. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, olha só, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma. E aí? Quer dizer que não tem que pregar, pastor? Aqui está falando que não. Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aleluia! Está observando qual que é a importância de obedecer a Deus e de ser um utensílio de honra? Não precisa nem de falar muita coisa. As nossas obras, as nossas atitudes valem mais do que palavras. Não é verdade, irmão? Aqui o apóstolo Pedro está dizendo para as mulheres, mas os homens também. Talvez você quer ganhar o seu amigo para Jesus. Talvez você quer trazer uma família para Jesus. Mas lá, se você for na casa do seu vizinho, ele vai dizer, nossa, mas esse casal de crente aponta uma bagunça, é uma brigação, é uma correria, é polícia na casa dele toda hora, é cobrança toda hora. Essa pessoa não vai ficar animada para vir para a igreja. Porque a nossa conduta está errada. Os nossos comportamentos estão errados. O nosso desejo de ser um utensílio de honra não está tendo o desejo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando o esposo não é crente e a mulher já é convertida ao Senhor Jesus. Ah, você quer ganhar o seu marido? Não fale nem palavras. Se comporte como uma verdadeira cristã, dando exemplo na sua casa. Vice-versa, o homem também. Talvez o marido é crente e a mulher não é crente. Não serve ao Senhor. Aí você quer que ela venha na marra. Não, vamos para a igreja. Eu converti ao Senhor, você também tem que converter. Não é assim, né? Nós temos que ter paciência. Aleluia! A paciência, aleluia. Nós temos que provar para esta pessoa que Jesus transformou realmente a sua vida. Se a tua conduta não mudou nada, porque realmente Jesus ainda não transformou a sua vida. Se você não consegue ganhar o seu esposo, ou se você não consegue ganhar a sua esposa, é porque a sua conduta como cristã ou como cristão, se for homem, não está condizendo com a verdade. Por isso, esse é
O terceiro motivo para nós obedecermos a Deus: ter o desejo de ser um vaso de utensílio. Aleluia. Para que outras pessoas, ao observar, elas sejam salvas. O apóstolo Pedro ainda diz assim, 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha aqui, que interessante. Se você é um vaso de honra, você vai estudar a palavra. Você vai conhecer a palavra do Senhor. Por quê? Se alguma pessoa vir perguntar para você da sua fé, você vai ter o que responder para ela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quem tem resposta? O vaso de honra. Aquele que estuda. Aquele que tem desejo de obedecer a Deus. Aquele que tem desejo de se santificar. Aquele que tem desejo de orar. Aquele que tem desejo de estar na casa do Senhor. Aquele que tem desejo de ser humilde. Aquele que tem desejo de mudança. Aquele que tem desejo de realmente cada vez mais crescer na fé. Em quarto lugar, quarto motivo, o desejo de receber as bênçãos atuais de Deus sobre nossa vida e ministério. Quarto motivo para a nossa obediência a Deus. Se eu não obedecer a Deus, eu não recebo as bênçãos de Deus espirituais. Então o quarto motivo é esse. Desejo de receber as bênçãos atuais de Deus sobre nossa vida e ministério. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 3, versículo 9 e 12. Diz assim: Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foi chamado, a fim de receberdes bênçãos por herança. Olha só. Bênção por herança, se nós não praticarmos o mal por mal, se nós não praticarmos injúria por injúria, nós recebemos bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha o conselho da palavra do Senhor. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, aleluia, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, pois os olhos do Senhor estão abertos sobre os justos, os teus ouvidos estão abertos, melhor, sobre as suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E aí você pergunta, pastor, quais são os males? Irmãos, até uma criança sabe o que é mal. Né? Até uma criança sabe o que é mal, o que é errado, o que é certo. Quem que não quer receber bênçãos do Senhor? Todos nós queremos, não é verdade? Então, para isso, nós temos que colocar em prática, não pagar o mal com o mal. Como é fácil nós pagarmos mal com mal, como é fácil. Não é fácil para nós retribuirmos as pessoas que nos ofendem, retribuir o mal com o bem. É fácil? Não é, né? Eu digo para você que com o Espírito de Deus você consegue. Com Jesus Cristo, se você estiver buscando obedecer a palavra, se deixar ser orientado pela palavra, se nós, né? Vamos colocar aqui no plural. Se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, ser guiados pela palavra de Deus, ser guiados por aquilo que é certo, nós não vemos nenhuma dificuldade, queridos, em virar a nossa face, figuradamente falando. Se bate de um lado, vira outro, figuradamente falando. Você não vê dificuldade nisso, sabe por quê? Porque quando a pessoa te ofende, o que vem na sua mente, porque você está estudando a palavra,
Primeira coisa que vem na sua mente, quando você é ofendido, é o sofrimento de Cristo. Quando você está estudando a palavra e uma pessoa te ofende, te maltrata, quando você é ofendido, a primeira coisa que vem é o sofrimento de Cristo. Então você fala, isto não é nada. Jesus sofreu mais. Isso aqui eu consigo vencer. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Aí nós conseguimos, vencer esta barreira. Agora, se eu não estou estudando, se eu não estou praticando a obediência, quando alguém me ofende, o sangue ferve. O sangue ferve e você já quer pegar um pedaço de pau. Se tiver um revólver, já dá um tiro. Porque você não está estudando. A reação sua é a reação da carne. A reação do inimigo. Então é natural. Quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós nos enchemos da palavra, o que sai de nós é palavra. O que sai de nós é mover de Deus. Está entendendo? Então se eu não pratico a leitura, se eu não pratico o exercício da oração, eu não tenho bagagem. Eu não tenho arma suficiente para isso. Como diz o apóstolo Paulo, revestir, pois, das armaduras de Deus. As armaduras de Deus, se você for olhar o texto, é mais armadura para se defender do que para atacar. Observe as armaduras que o apóstolo Paulo fala. Só tem uma, que é a espada. O resto é capacete, colete, sandálias, couraça, tudo para defesa. Tudo para defesa. Isso significa que o cristão tem que estar em defesa. As armas do Senhor, elas já se defendem por você. A espada não é para você sair matando, não. É para você sair pregando a palavra. Você sair ensinando a palavra. Glória a Deus, irmãos. Então, esse é um dos grandes motivos de receber as bênçãos do Senhor. E para nós recebermos as bênçãos do Senhor, eu tenho que ter o desejo de obedecer. Eu tenho que ter o desejo de receber as bênçãos do Senhor. Quinto motivo, para nós já encerrarmos, vou deixar os próximos motivos para o próximo culto. Quinto motivo, o desejo de evitar e o desprazer e a disciplina de Deus sobre nós. O desejo de evitar o desprazer ou a disciplina, conhecido aí muitas vezes como o temor de Deus. Qual é o motivo de eu obedecer a Deus? Aqui. Olha, se eu obedecer a Deus, eu vou evitar uma correção de Deus. Se eu obedecer a Deus, eu vou evitar uma disciplina de Deus. Você não achava que Deus disciplina? Deus disciplina. Porque Deus é pai. Amém? Qual é o pai que não disciplina o filho? Qual é o pai que não corrige o filho? Deus muito mais. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre disciplina. Sobre aqueles que desobedeceram a palavra do Senhor. Atos 5, versículo 11. Atos 5, versículo 11. Vai falar de um casal chamado Ananias e Safira, que desobedeceram a voz do Espírito Santo. E eles foram punidos. Mas não fique com medo, tá? A palavra que nós vamos ler aqui, não fique com medo disso não. Somente tema ao Senhor e obedeça ao Senhor. Olha o que diz a palavra. E sobreveio grande temor a toda a igreja, todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Agora tem que saber o que está escrito aqui nos versículos anteriores. O que aconteceu com Ananias e Safira? A Bíblia diz que quando a igreja começou a pregar a palavra, Jesus subiu, Jesus foi levado ao céu, a igreja começou a pregar a palavra, houve um grande mover do Espírito Santo sobre a igreja, no contexto da igreja primitiva, ali no século I, e as pessoas, o Espírito Santo moveu o coração de algumas pessoas para elas levarem os seus utensílios, ou melhor, vender algumas propriedades e entregar aos pés dos apóstolos. Teve ele vendeu uma propriedade, o Espírito Santo tocou no coração dele, vendeu uma propriedade e entregou todo o dinheiro na mão dos apóstolos. Para quê? Para os apóstolos distribuírem entre as viúvas e os pobres. Repartir. Assim era a igreja primitiva. Ananias e Safira, eles, vendo aquilo que o José estava fazendo, eles também falaram, vamos fazer a mesma coisa? Ananias e Safira. Só que, porém, o que Ananias e Safira fez? Eles venderam, vamos colocar um valor? Eles venderam a propriedade por 100 mil reais, um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo.
e chegou aos apóstolos dizendo assim: olha, nós vendemos por 50 mil. Queremos entregar. Primeiro foi o marido. Está na Bíblia, Atos capítulo 5, depois irmãos lá em casa. O marido chegou falando para o apóstolo Pedro: ó, vendemos a propriedade por X valor. E o Espírito Santo, falando com Pedro, disse, e Pedro falou para ele: por que você quer enganar o Espírito Santo? Você não vendeu por este valor. A Bíblia diz que no mesmo momento ele caiu morto. Caiu morto. E algumas pessoas tiraram dali. Passaram alguns minutos, algumas horas, veio a sua mulher, a Safira, contando a mesma mentira. Aí aconteceu a mesma coisa com ela. O que eu quero dizer com isso, querido? Se eu obedeço a Deus, eu não corro o risco de passar por nenhuma disciplina de Deus. Se eu obedeço a Deus, eu não corro o risco de ser disciplinado, ou às vezes castigado por Deus. Esse é um dos desejos que eu tenho de obedecer a Deus. Esse é o principal, um dos principais desejos, de não ser disciplinado por Deus, por temor a Deus. Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor. A igreja primitiva caminhava no temor. O que é temor? Na obediência. A igreja primitiva caminhava na obediência do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E por causa da obediência, por causa do temor, a palavra de Deus diz que ela crescia em números. Aleluia. Ela crescia em números. Está vendo o motivo por que às vezes nós não crescemos? O motivo por que às vezes a igreja não cresce, irmãos? É porque está faltando lá no fundo, mas lá no fundo, obediência à palavra do Senhor. Se algum de vocês falar para mim: pastor, tudo isso aí eu obedeço, eu vou falar que você está pecando. É mentira. Nós não fazemos. Nós não fazemos. Eu vou te falar para você, nem 30% daquilo que o Senhor está nos pedindo. Nós precisamos melhorar, meus irmãos. Se nós queremos alcançar o céu, nós temos que melhorar. Os dias estão passando. A idade está chegando para muitos. Daqui a pouco você parte dessa para outra. Como está a sua vida com Deus? Será que você vai para o céu? Será que seu nome está lá? Será mesmo? Com as atitudes que você está tomando, com as atitudes que nós estamos fazendo, será que nós vamos estar no céu? Se nós não obedecemos, é porque nós não amamos. A própria palavra diz: se eu não obedeço ao Senhor, é porque eu não amo ao Senhor. Se eu não amo ao Senhor, automaticamente não tenho parte do reino dele. Está entendendo? A seriedade disso. A seriedade de nós obedecermos ao Senhor. Primeiro motivo que nós falamos é ter o desejo. Não, eu quero obedecer ao Senhor. Mas ultimamente nossos desejos estão sendo outros. Os nossos desejos estão sendo de ter fama, de ter muito dinheiro. O nosso desejo é de ser bem sucedido. O nosso desejo é de fazer uma bela viagem. O nosso desejo passa longe do desejo de obedecer a Deus. Passa longe. Oh, Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 11 diz assim. 2 Coríntios 5, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, apóstolo Paulo dizendo: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Por causa do temor de Deus, eles pregavam, persuadiam as pessoas, e eles eram reconhecidos por Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: e espero que vocês nos reconheçam também por isso, porque nós obedecemos a Deus. Ele obedecia a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém, meus irmãos? Você viu aí quantos motivos nós temos para obedecer a Deus? Tem mais. Domingo que vem eu vou falar. O desejo de buscar maior galardão celestial, o anseio por um andar mais próximo de Deus. Tudo isso nós vamos falar no próximo domingo. Não vou falar hoje.
o desejo de que os anjos glorifiquem a Deus por causa da nossa obediência, está tudo na palavra do Senhor. O desejo de paz e alegria em nossa vida, esse é um dos motivos para nós obedecermos a Deus. O anseio de fazer o que Deus ordena, simplesmente porque seus mandamentos são corretos e nós nos deleitamos em fazer o que é certo. Desejo. Lembrando que nós começamos falando sobre isso. Desejo. O primeiro motivo que você tem que ter de obedecer a Deus, o primeiro motivo é o desejo. Ninguém faz nada sem desejo. Ninguém faz nada se não tiver vontade. É verdade ou não é? Você vai fazer uma viagem se você não tem vontade? Não vai. Eu só faço uma viagem se eu tiver vontade. E dinheiro para isso. Tem que ter dinheiro também, né, Maurício? Se você não tiver desejo, você não faz. Eu não posso fazer nada por obrigação. Eu não posso fazer nada porque alguém está me importunando. Eu tenho que fazer porque eu amo ao Senhor. Eu tenho que fazer porque Ele é o único que merece a minha adoração e meu respeito. Sinceramente, você sabe por quê? Porque Ele ganhou a sua vida eterna. Você hoje, eu, se nós confiarmos na palavra e confiarmos em Jesus Cristo, qual é o galardão que nós teremos? Uma vida eterna. Vida eterna. O que é vida eterna, pastor? Você não morre mais, meu irmão. Simplesmente assim. Se morrer, vai ressuscitar um novo corpo. Vai ter o reino de Cristo. Vamos morar com Deus. Ah, pastor, isso é loucura? É loucura? É verdade. Jesus ressuscitou. E conversou por 40 dias com as pessoas, foi assunto aos céus. Isso é bíblico. Se você não quer acreditar na Bíblia, tem história que comprova isso. Cientistas já comprovam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Há motivos para nós obedecermos ao Senhor. Há grandes motivos para nós obedecermos a palavra. O que nós precisamos é sair, na realidade, no nosso ponto de apoio que nós temos, do nosso achar que estamos certos. Muitas vezes nós estamos muito errados, querido. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus que perdoa, que ama. Deus é um Deus que conhece a sua fraqueza. Deus é um Deus, aleluia, que não leva em consideração o passado, mas da agora para frente. Se você falar, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me consertar diante do Senhor, com certeza você terá seu nome escrito no livro da vida. Ele vai te ajudar, você vai ter força para caminhar com Cristo, porque não é fácil caminhar em obediência a Deus, não é fácil. Por isso que eu digo, irmão, você tem que orar sempre, tem que buscar sempre, tem que ter o desejo. Assim como você tem o desejo, simples que eu vou falar aqui, mas assim como você tem o desejo de tomar uma Coca-Cola gelada quando está muito quente. Ah, que gostoso, né? Tomar uma Coca-Cola gelada. Mas o desejo de estar perto de Deus é muito maior do que o desejo de tomar uma Coca gelada. É muito maior. E você só vai compreender isto, veja bem, você só vai compreender a dimensão da glória de Deus, a dimensão do poder de Deus sobre a sua vida, quando você começar a entender e obedecer. Você nunca vai experimentar o mover de Deus na sua vida, uma graça de Deus na sua vida, se você realmente falar assim, eu quero me converter a Jesus Cristo. Eu quero mudar de vida, eu quero seguir a palavra, eu quero ler ela, eu quero ver o que ela está dizendo, o que eu tenho que fazer. Se eu estiver fazendo errado, eu quero fazer certo. Aí você vai ver como a sua vida vai mudar. Aleluia, irmãos. A Bíblia diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ganhar dinheiros, milhões, bilhões, e perder a sua salvação? E quando você morrer, você for para o inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. O que adianta? É melhor você obedecer a Deus. E não significa que obedecer a Deus você vai ser pobre e miserável, não. Pelo contrário, as riquezas de Deus estão sobre aqueles que trabalham, que pelejam, como nós falamos domingo passado aqui. As riquezas, a graça comum de Deus, que é aquela que Deus derrama para todos, está tanto para ímpios como para justos. Quer ser rico? Trabalhe, estude,
peleje. Nunca culpe a Deus por isso. A riqueza comum, ela está distribuída para todos. Todos aqueles que trabalham e lutam, eles conseguem. Mas tem uma riqueza espiritual que não compra por dinheiro. A riqueza espiritual, a morada no céu, é só obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.